Tudo bem com vocês, meus irmãos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo e será sobre não confie o seu segredo a qualquer um. Isso poderá trazer consequências amargas. Quero ler aqui dois versículos. Primeiro, em Provérbios capítulo 11, versículo 13. O mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito os mantém oculto. E ainda Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então nós temos aqui dois versículos. O primeiro, cuidado ao contar o seu segredo. E o segundo, nós temos aqui, Deus revela todas as coisas que irão acontecer, os segredos de Deus passado para nós. E nós temos um tema aqui, nem todos podem ouvir um segredo. É uma realidade, né, irmãos? Meus amigos, até em algum convívio, que eu vou dizer já já, não se pode estar falando o seu particular. Quero ler aqui em Miqueias capítulo 7, versículo 5, não creiais no amigo, nem confieis o vosso guia, daquele que repousa no seu seio, guarda as portas da sua boca. Temos aqui 3 conselhos. Primeiro, não confiar no amigo. Segundo, no guia. Terceiro, aquele que se encosta no seu seio. E guardar a boca, guardar de falar. E a introdução, nós vamos falar aqui sobre Miqueias, na sua época 740 a.C., não havia pessoas confiáveis, nem líderes, nem amigos, nem juízes, nem membros da família. A nação estava moralmente corrompida, dominada por suborno, idolatria e traição, a ponto de não confiar em ninguém. Estavam sob o domínio dos assírios. Isso no ano 740 a.C. Vou fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico por este momento e rogo, Senhor, a tua bênção a mim, Senhor, que estarei transmitindo, e também àqueles que estarão ouvindo. Assim agradeço em nome do Senhor Jesus. Na direção do Espírito Santo, vamos ao estudo. No livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 5, está escrito que o anjo do Senhor trouxe uma mensagem, um segredo, para a esposa de Manoá. Ela iria conceber um filho e seria um nazireu. Nazireu é dedicado a Deus. E em Juízes capítulo 13, versículo 5, está essa mensagem. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Então, ao nascer, foi chamado de Sansão. Casou com uma filisteia, o casamento foi desfeito, conheceu Dalila, a qual forçou a contar o segredo. E seus inimigos o venceram. Isso está em Juízes capítulo 16, versículo 17, que diz assim, contou o segredo e disse, ele nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Acredito que hoje existem pessoas e amigos confiáveis, irmãos confiáveis, que possam ouvir um segredo e guardar. Ele diz, quando ouve o segredo, está guardado comigo, meu amigo, o seu segredo. Aí é difícil saber se ele tem um amigo de confiança e compartilha o segredo que o amigo dele contou.
E aí, sucessivamente, vai se formando aí um segredo com um elo de corrente. E formando aí uma grande corrente. Um contando para o outro. Provérbios 25, 9 e 10 diz assim, pleiteia, argumenta, a tua causa com o teu próximo e não reveles o problema a outrem, para que não te desonre o que ouvir e a tua infâmia, que seria a perda da fama, não se aparte de ti. Aí, situação difícil, Provérbios nos dá sobre, às vezes, você contar o seu segredo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim, olha, sede sóbrios. Sede sóbrio aqui é manter o foco espiritual. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Há duas diferenças aqui, derredor e arredor. Derredor, ele está atrás do arredor. Então, significando o quê? Que ele está ao derredor, porque ao redor estão a proteção de Deus sobre nossas vidas. E antes de iniciar o plano da criação, Deus já sabia que o homem iria pecar. Só depois de formar tudo, Deus confiou o segredo a Adão. Que segredo foi esse? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Agora, há versículos em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, que Eva foi criada depois do segredo que Deus contou para Adão. E Adão confiou o seu segredo de Deus para Eva. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim, e disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma digitora idônea, confiável para ele. Então veja que no capítulo 2 de Gênesis, Deus formou o homem. E no capítulo 2, versículo 18, que é 3 versículos adiante, Deus viu que não era bom que o homem estava só. Então ele não fez os dois juntos. Fez separadamente, vamos dizer assim, em tempo diferente. E diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, falhei uma disjuntora idônea. O que é uma mulher idônea? É confiável para com ele, ajudadora para com ele. Todos os seres angelicais estavam presentes, olhando Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, formar o universo e a terra. Ficaram admirados. Agora, perceba aqui, Lúcifer. Fala-se Lúcifer na questão etimologia, vamos dizer assim, da formação que ele é estrela da alva, aquele que porta a luz. E houve-se aí uma formação teológica de colocar nome de... Alguns colocam, outros não. Mas todos os seres celestiais estavam presentes, olhando Deus. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, formaram o universo e a terra. Ficaram admirados. Lúcifer estava lá e ainda não havia rebelado. Ouviu a ordem de Deus sobre a árvore do bem e do mal. Todos estavam presentes na criação e viram. Deus não impediu deles verem a criação. Eles estavam lá. Por isso que em Jó capítulo 38, versículo 7, diz assim, quando as estrelas do céu ou da alva, que eram os anjos, juntos alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Isso aqui está dizendo antes da queda de Lúcifer, de Satanás. Porque no capítulo 1 de Jó você vê que Satanás se apresenta perante Deus. Aí ele já tinha caído. Alguns estudiosos propõem que Satanás pode ter revoltado ao ver Adão ter recebido domínio sobre a criação, sendo ele inferior aos seres celestiais. Já criou aí uma inveja.
em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, né? E domínio sobre toda a criação. Então Deus colocou o domínio da terra sobre Adão, com o jardim do Éden. Satanás ficou ali com inveja, porque ele, como ser celestial, também deveria ter um reino. De acordo com alguns textos, Satanás caiu porque desejou ser acima da posição de Deus. Ele não aceitou ser criatura, queria ser ou superior ao Criador. Isso está em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Subirei, exaltarei e serei semelhante ao Altíssimo. Isso está falando aqui sobre um rei, mas transladando aqui o versículo para Satanás. E Ezequiel capítulo 28, 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Que é iniquidade? Maldade em ti. Satanás, possuindo corpo espiritual, não podia entrar no jardim do Éden, que é material. Viu na serpente a oportunidade de incorporar e fazer o casal pecar. Foi o plano de Deus criar a serpente astuta, manipuladora, essa palavra astuta, para usar Satanás para provar o casal. Então aqui Satanás foi usado por Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo que Deus permite acontecer, irmãos, não é porque ele está ausente, é porque já está escrito aquilo que ele projetou. É no seu plano. Isso no sentido humano da humanidade, desde Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis 3, 1 e 3 e 4, tá? Versículo, Satanás, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. A árvore que está no meio do jardim, disse Deus, isso Eva falando, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aqui, está mudando a frase. Deus falou uma coisa, Satanás alterou a palavra. É por isso que hoje nós estamos vendo muita confusão em questão evangelho, em questão cristianismo, porque, infelizmente, muitos ministérios interpretam de uma forma diferente um do outro. Não poderia ter só um. Um povo cristão. Como na realidade, espiritualmente, há um povo cristão. Mas existe aí uma variedade de povos cristãos denominacionais. É uma pena, porque isso aí traz uma confusão muito grande em questão de interpretações e de comunhão entre os irmãos. Eu já postei um vídeo passado sobre esse assunto. Muitos irmãos de denominações não têm comunhão, como se fosse uma igreja diferente uma da outra, com interpretações melhores uma que a outra. Já estão chegando ao final. O segredo, como já disse, foi invertido. Deus disse para não comer, Satanás disse, podeis comer de tudo, do jardim. Esse era o seu desejo, de poder fazer o casal ser maior que Deus, ele também queria ser maior que Deus. Eva não ficou surpresa ao ouvir a serpente falar. Por quê? Estava no estado de inocência, ou seja, não existia surpresa, não existia medo, não existia maldade, não existia dentro do conhecimento sobre o tentador, porque Deus não falou sobre Satanás, Deus falou sobre providências para não fazer. Ele sabia que Satanás ia cair. E Satanás aproveitou exatamente essa situação, a inocência. A conclusão. Está escrito na Bíblia segredos jamais imagináveis ao entendimento humano. O Espírito Santo revela para todos, mas Satanás coloca obstáculo para a humanidade não saber
dos segredos que a Bíblia nos conta. Porque Deus revelou para nós os segredos bíblicos. E vou ler um versículo aqui que está em Coríntios capítulo 1, Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Veja que Deus revelou para nós toda a sua Escritura, mas o inimigo não quer que nós saibamos essas mensagens de transformação, de perdão, de comunhão com Deus, levando ao que o Senhor Jesus cumpriu na cruz. E dentro desse cumprimento já estava escrito. E Deus cumpriu humanamente dentro dos visíveis olhos do período aqui humano na Terra. Ou seja, o que estava escrito na Bíblia, Deus encarnou na pessoa do Senhor Jesus. E muitos são impedidos. Por isso que no começo eu disse sobre não contar o segredo, e depois eu disse que no final iria dizer que Deus estava revelando todos os segredos. Porque os segredos de Deus não prejudica. Ele nos dá entendimento da sua vontade. Mas segredos de contato para alguns, infelizmente, como disse, há pessoas de confiança, mas temos que tomar cautela. Bom, Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus e que esse estudo possa, sim, edificar a vida espiritual dos irmãos, dos amigos e compreender melhor a vontade de Deus. Quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico pela palavra e peço a bênção, Senhor, aos meus irmãos, aos meus amigos e àqueles que estarão ouvindo. Assim agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo estudo, permitindo o Senhor nosso Deus.